Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convido para integrar a mesa principal dos trabalhos, nesta noite tão importante para a advocacia brasileira, e em especial para a advocacia trabalhista, o eminente Dr. Cláudio Peron Ferraz, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, a quem peço uma calorosa salva de palmas. Convido para sentar também na mesa principal, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ivan Ricardo Sartori, que faz um trabalho excepcional junto ao Tribunal de Justiça, o eminente desembargador Luiz Edmundo Marrei Witt. Convidamos agora o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. E para compor a mesa, a eminente desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisonho, representando o desembargador Armando Sérgio Prado Toledo, diretor da Escola Paulista de Magistratura. Senhoras deputadas, senhores deputados, minha senhora, meus senhores, ilustres colegas advogados. Esta sessão será transmitida no próximo domingo, às 21 horas, pela NET, nos canais 7 e 13. Portanto, lembrando, é um programa melhor do que o Fantástico. 21 horas nos canais 7 e 13 da NET. Esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. E, portanto, obedece à rígida forma sacramental. Esta forma vem estabelecida no regimento interno desta Casa de Leis. A sessão solene não pode ser convocada para qualquer finalidade. Ela só pode ser convocada a pedido de deputado desta Casa em exercício no mandato. Só pode ser convocada a pedido do deputado pelo presidente da Casa e após a aprovação do colégio que congrega todos os líderes dos partidos aqui representados. Esta sessão solene foi aprovada por unanimidade dos deputados desta Casa e aprovada com menção de louvor pela iniciativa. Por ser uma sessão solene, ela se realiza no plenário principal desta Casa, o plenário Juscelino Kubitschek. Nestas cadeiras em que os senhores hoje nos honram, sentam-se os deputados a votar os projetos de lei que vão reger as leis estaduais em nosso Estado.
E nessas cadeiras foi votada a Constituição do Estado de São Paulo em 1989. Portanto, nos engalana a possibilidade de realizarmos uma sessão desta importância, que ficará marcada nos anais desta casa, com a finalidade de homenagear o Dia do Advogado Trabalhista, o advogado trabalhista e a advocacia. Lembrando que o advogado trabalhista é, antes de mais nada, um ardoroso defensor dos direitos humanos, vistos como direitos sociais. Se lembrarmos um período em que as pessoas trabalhavam desguarnecidas de qualquer direito, desprotegidas de amparo, quando nas minas de carvão na Inglaterra, logo após a Revolução Industrial, trabalhadores trabalhavam por até 18 horas diárias, em condições insalubres, morrendo à míngua de qualquer assistência. E se hoje olharmos as conquistas do mundo civilizado e da sociedade, haveremos, como dever de ofício, referenciarmos sempre esta sagrada profissão, a advocacia e a advocacia trabalhista. Bem, hoje uma noite de festa para a nossa advocacia. Neste faremos a entrega de diplomas de honra ao mérito aos ex-presidentes da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Peço que a nossa assessoria acompanhe Dr. Cláudio Peron Ferraz. Receberão esta distinção, o diploma de honra ao mérito, os doutores Agenor Barreto Parente, Ana Amélia Mascarenhas Camargos, Carlos Roberto de Oliveira Caiana, Cláudio César Grise Oliva, Darmi Mendonça, Eli Alves da Silva, Fabiola Marques, Francisco Ari Montenegro Castelo, Luiz Carlos Moro, Marcos Schwartzman, Oscar Alves de Azevedo, Osvaldo Sirota Hotbande, Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, Roberto Paraíba de Arruda Pinto, e Rui César do Espírito Santo.
E agora, para falar em homenagem a todos os ex-presidentes, a presidência concede a palavra na tribuna do parlatório desta Casa de Leis ao Dr. Eli Alves da Silva. Excelentíssimo deputado Fernando Capês, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos da Costa, nosso amigo desembargador Davi Meirelles, representando a presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Luiz Edmundo Marrei, representando o Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Lígia, da mesma forma, saúdo os integrantes dessa mesa diretora dos trabalhos, e para não ser repetitivo, eu quero cumprimentar todas as autoridades que já foram nominadas, também os meus colegas advogados, advogadas, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, devo dizer que fui com muita honra pego de surpresa para falar nessa solenidade tão importante e tão relevante para a classe dos advogados, em especial dos advogados trabalhistas. Como dizem lá na Justiça do Trabalho, uma história ocorrida numa determinada audiência, compareceu o reclamante e o juiz, com uma sensibilidade de pata de elefante, começou a impor uma condição para que fosse realizado um acordo. Entretanto, não teve êxito. Ele saiu da presidência dos trabalhos, foi até o seu gabinete, deu um tempo para verificar se as partes se conciliavam. Depois de um determinado tempo, ele retornou. A essa altura, estava o reclamante sentado ali à mesa, e esse juiz, como a matéria discutida era a respeito da anotação na carteira de trabalho com relação ao tempo de serviço, virou e determinou ao reclamante: me passe sua carteira. Ele disse: senhor presidente, senhor juiz, ninguém me disse que eu tinha que pagar para vir aqui. Portanto, o juiz recebeu um certo choque, e assim diria eu, ninguém me avisou que eu ia falar aqui. Mas, como o advogado, tendo a oportunidade de falar, não deve se esquivar, aqui estou. E devo dizer, senhor presidente Capês, que é realmente de ser ressaltada a iniciativa de Vossa Excelência no projeto de lei que redundou e que acabou se concretizando nessa lei, determinando o dia 28 de setembro para a comemoração do Dia do Advogado Trabalhista. Isso, para nós que atuamos na advocacia trabalhista, é realmente um marco histórico, e eu tenho certeza e a convicção de que isso se repetirá com toda essa e formalidade como está acontecendo aqui hoje, porque realmente é muito significativo e expressivo a participação da advocacia trabalhista no meio jurídico, porque nós que atuamos na área trabalhista, tanto defendendo o empregado quanto o empregador, sabemos e estamos na linha de frente no dia a dia, sabendo e enfrentando com galhardia todas as dificuldades que tem o trabalhador e ao mesmo tempo o próprio empregador para se manter ativo na sua atividade empresarial. Por outro lado, nós sabemos que a relação entre capital e trabalho, ela é sempre delicada, porque de um lado existe o lucro
e de outro lado existe o trabalho. Entretanto, eu acredito que nós podemos viver numa sociedade capitalista, sendo todos humanistas, de tal maneira que não há necessidade que haja uma briga, no sentido explícito da palavra, entre o capital e o trabalho. Entretanto, senhor presidente, devo aqui dizer especificamente da Associação dos Advogados Trabalhistas, que é uma entidade que sempre tem estado à linha de frente na defesa da atividade profissional dos advogados trabalhistas. E nós sabemos que aqui estão os mais experientes, a exemplo de Darmi Mendonça, Ari Castelo, ex-presidentes da associação, que tem uma militância realmente de algum tempo, de maneira combativa, expressiva e determinada, e sabem e viveram que há algum tempo atrás ser trabalhista era uma classe dentro da advocacia esquecida e desprezada. Na realidade, pela galhardia, pela determinação desses colegas, fizeram com que a advocacia trabalhista fosse respeitada no nosso meio jurídico. E diria, inclusive, que na própria política de classe na OAB, a partir da gestão do José Roberto Batóquio, começaram a ter uma visão política daquilo que significava advocacia trabalhista. Desde aquele momento começou então a dar uma importância maior para a advocacia trabalhista, que todos nós lembramos da instalação do DAIAT, que era o Departamento Informatizado de Apoio à Advocacia Trabalhista. A partir dali, passou Guido Andrade, que implantou na Justiça do Trabalho e disponibilizou as ambulâncias para atender os advogados numa unidade de urgência e de emergência. Rubens Aprobato Machado, que instalou a Casa dos Advogados Trabalhistas. O nosso presidente Durso, que teve uma preocupação de ampliação da representatividade política da advocacia trabalhista dentro do Conselho da OAB. Todas essas foram conquistas da advocacia trabalhista e também as sensibilidades dos dirigentes da ordem para realmente ter uma preocupação maior com a advocacia trabalhista. Isso nós verificamos, que nós que atuamos dentro da ordem, representando a advocacia trabalhista, percebemos e sabemos que nós temos uma marca dentro da OAB, representando a advocacia trabalhista, e não paramos aí. Queremos fazer mais pela classe dos advogados trabalhistas. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero dizer da importância da presidente da associação que por lá passou, da importância de cada conselheiro, de cada diretor, porque cada um colocou a sua contribuição nessa construção que nós temos hoje, e que graças a essa visão de Vossa Excelência nos traz aqui hoje. Eu diria, senhor presidente, que a emoção realmente fala mais alto a quem está falando neste momento, principalmente por saber que essa é uma tribuna ocupada pelos deputados desta casa. E para mim, que sou oriundo da longínqua Dracena, quase divisa do estado de Mato Grosso do Sul, às margens do Rio Paraná, eu que sou filho de pais que saíram de Marília e foram para aquela região de Dracena em 1940. Dracena foi fundada em 1945. Estou citando fato para demonstrar efetivamente a importância que tem para este advogado estar tendo a oportunidade de falar em nome dos presidentes da associação e estar ocupando essa tribuna de honra. Eu diria, senhor presidente, e digo, que a minha mãe faleceu aos 90 anos de idade. Ela nunca teve a oportunidade de sentar no banco escolar. A caneta dela sempre foi uma enxada, mas ao mesmo tempo ela foi uma professora PhD na escola da vida, que conseguiu passar para os seus filhos a honradez, a dignidade e, acima de tudo, o caráter. Portanto, senhor presidente, dentro dessa trajetória toda que me traz neste momento, por várias circunstâncias, estar aqui falando a Vossa Excelência,
aos nossos colegas advogados e, evidentemente, para a população que tem acesso a essa transmissão no momento. Portanto, eu me sinto extremamente gratificado por estar tendo esta oportunidade e, ao mesmo tempo, ratificar exatamente que, apesar de algumas divergências políticas circunstanciais, estivemos aqui, todos nós presidentes, de repente em polos diferentes, mas, como eu disse, meramente